Nós seguimos por aqui nos Congressos Paróquias de Gestão Eclesial 2025 e eu estou aqui agora com o Frederico Helder, ele que é técnico em acústica, diretor comercial da Sacro Music, e a gente vai conversar um pouco com ele para entender, né, o contexto desse universo que se chama acústica para a igreja. Bom dia, Frederico, obrigada por aceitar vir aqui conversar com a gente um pouquinho. O prazer é nosso. Muita satisfação. Gostaria que você contasse um pouco para a gente, né, da sua trajetória, como que você chegou nessa parte de sonorização para a igreja. É uma longa história, mas eu vou ser bem breve. Eu entrei numa comunidade católica em 2003, chamada Comunidade Católica Grão de Trigo, em Fortaleza. E uma pessoa uma vez chegou para mim e disse assim, você vai cantar agora no grupo da igreja. Nossa, cantar? Eu nunca pensei em cantar. E aí surgiu essa minha paixão pela música e também pela questão de instrumentos, da acústica da igreja. Então a gente, em 2013, nós criamos a Sacro Music. E desde então temos trabalhado, né, com projetos de sonorização para as igrejas. E dentro, né, desse contexto aí da Sacro Music, quais são as maiores dificuldades que você identifica nas igrejas? A maior dificuldade, com certeza, é a questão da reverberação, né? O famigerado eco. Então, a maioria das nossas igrejas, tanto no estilo gótico ou neoclássico, a gente tem um problema da reverberação. E esse é um grande desafio nosso, é fazer com que a gente consiga fazer um projeto onde a gente possa entregar um sistema inteligível e audível para todos aqueles que participam da Santa Missa, né? Ou qualquer outro evento que tenha dentro da igreja. Então esse é o nosso grande desafio. E além de ser um desafio nosso, é um desafio também dos gestores da igreja, no caso o padre ou todos aqueles que estão envolvidos na questão de projetos e de infraestrutura das igrejas, né? Porque hoje precisa ter muito cuidado para que você projete um sistema e esse sistema seja entregue de forma audível e inteligível. Então buscar empresas sérias, né? Então eu acho que a gente está dentro desse contexto de entregar para a igreja o melhor possível. Com relação a gastos, né? Muitas das vezes a gente sabe, né, que projetos acústicos eles têm um valor mais elevado e eles acabam sendo vistos como despesa. Como fazer, né, esses gestores enxergarem como um investimento? A gente tem que pensar de duas formas. Nós temos uma questão de um projeto acústico, onde você vai trabalhar os materiais de absorção acústica dentro da igreja. Isso é bem complicado e também requer um investimento muito alto. Em contrapartida, você tem equipamentos que atenuam essa questão das reflexões, dessa falta de absorção das ondas sonoras dentro da igreja, porque são coisas distintas. Uma coisa está atrelada à outra, mas são projetos distintos. Um é um projeto acústico, outro é um projeto sonoro, onde você vai entregar para a igreja a melhor mesa de som que você puder. As caixas de som têm que ser preparadas para que elas atendam essa questão da técnica da reverberação do ambiente. Então, sempre o custo vai estar... é uma problemática. A gente sabe que a nossa igreja vive de doação, mas de contrapartida a gente tem que entender que a igreja tem que ter uma responsabilidade muito grande com o investimento que é feito, porque é feito pela comunidade de modo geral. Então a comunidade investe no sistema sonoro, ela espera que esse sistema sonoro entregue a ela o que ela necessita. Então é um alerta nosso aos padres e todos os conselhos econômicos das paróquias que prestem muita atenção nas empresas que está contratando, né? Ver qual é o know-how dessa empresa. O que essa empresa pode te entregar, quantas igrejas, quantos projetos essa empresa já fez. Geralmente padre se comunica entre padre, então procure para o padre, como é que foi o resultado final. Porque a gente costuma dizer que lá na Sacro Music nós entregamos uma experiência sonora. Não é simplesmente um sistema de som qualquer, é uma experiência sonora que a gente entrega porque a gente sabe dessa responsabilidade e a gente sabe dessa questão da dificuldade de recursos, de modo geral, e a gente tem que preservar isso, ou seja, entregando aquilo que realmente vai funcionar. Esse é o maior intuito nosso. E quando um padre chega até vocês hoje, totalmente assim, eu preciso
só trocar o som da igreja, um padre completamente leigo. Como que vocês oferecem o trabalho? Quais são, né, os trabalhos que vocês desenvolvem? Como isso é passado para o entendimento do cliente, para entender mesmo a necessidade daquele cliente? Nós temos uma máxima, eu costumo dizer assim para os padres. Padre só nasceu para ser um pescador de homens e eu para montar som de igreja. A maioria dos padres não entendem, né? Às vezes ele tem uma assessoria que também não entende, às vezes é um músico que ele canta muito bem, toca muito bem, mas ele não entende de equipamento, né? Então, o que a gente busca? Esses padres geralmente chegam a nós mais pela indicação do que qualquer outra coisa. Então, nós já projetamos 176 igrejas. Geralmente, a gente agora está mais presente nas redes sociais, nossa página tem 10 mil seguidores no Instagram. Então, assim, mas hoje a maioria dos padres chega mais por indicação, porque sabe que a gente faz um trabalho diferenciado. Hoje nós entregamos uma solução completa. O que é uma solução completa? Nós visitamos a igreja, nós fazemos o projeto, nós temos um software de projetos, que para você ter uma ideia, o investimento de um software desse é algo em torno de 3 mil euros, para que esse software nos permita ter uma possibilidade de zero erro. Não teremos erro no projeto. Então, atrelado a isso, nós fazemos toda a parte de infraestrutura, abertura e fechamento de passagem de cabeamento, tubulação. Nós fazemos todo o processo, nós não terceirizamos nada. Como a Sacro Music é importadora de todos os equipamentos, nós importamos todos os equipamentos, nós que prestamos a garantia, nós não terceirizamos garantia. Então, isso, o padre e todo o corpo o staff do padre na paróquia, geralmente ele não tem tempo de estar se preocupando em levar um equipamento para consertar. Então, esse pós-venda nosso, isso é uma exclusividade nossa no Brasil, isso eu posso te garantir. Nenhuma outra empresa no Brasil integradora faz isso, só nós. Nós que damos garantia nos nossos equipamentos. Isso é um diferencial muito grande, porque você elimina esse mais um problema para o padre administrar, mais um problema para a paróquia administrar. Entendeu? Então a gente faz todo o processo de instalação. Você falou uma coisa que realmente é verdade, né? Eu estou, né, ativa também na minha paróquia, e a gente vai vendo assim, né, o armário dos músicos vai ficando ali, ó, é um cabo, outro cabo, e muitas das vezes nem é um problema de fato do cabo, mas é aquela entrada, né, e a burocracia de ter que levar para alguém arrumar ou chamar alguém é muito difícil. Então, quando você tem alguém que já vai te dar todas as soluções, realmente é um diferencial muito grande, né? Isso aí tem que se levar em consideração. Até mesmo, e aí eu vou dar uma beliscadinha nos músicos, né? É o zelo, né? É o zelo pelos equipamentos. São equipamentos de um preço diferenciado, né? A gente procura, eu costumo dizer que um sistema de som ele passa por um conjunto de acertos, inclusive o cabo que se é usado nos microfones, nos instrumentos. Então, eu bato muito nessa tecla com os músicos. Olha, o padre fez todo um esforço, a comunidade fez todo um esforço, está entregando para vocês o melhor que pode, então vamos ter zelo por isso, né? Você tem que levar isso para que os músicos se sintam responsáveis por zelar por aquilo. E a Sacro Music procura, por isso que a gente trabalha com equipamentos muito de alta tecnologia e também de robustez, né? Que tenha durabilidade. Nossos equipamentos, nossas caixas de som, tanto no modelo japonês que nós temos, italiano e alemão, elas têm 10 anos de garantia. Então, é um equipamento robusto, né? Um equipamento que garante uma fidelidade sonora muito, muito grande e também durabilidade, né? Precisa-se dessa questão do zelo de modo geral, tanto da música e de todos aqueles que estão envolvidos, né? E como que é feito esse processo de pesquisa dos equipamentos, de fornecedores? Como que vocês trabalham isso para trazer isso, né, trazer o melhor para o mercado no Brasil? Veja bem, nossos projetos são projetos personalizados. Quando eu digo personalizados, porque cada igreja ela tem uma característica acústica. Tem uma igreja que tem uma reverberação de 3 segundos, tem outra que tem de 4, de 5, de 8, de 10. Então aí vai de cada ambiente, nós vamos personalizar um sistema, né? Os nossos fornecedores das marcas que eu citei aqui, dos países, no caso, vou falar de Toa Japão, de FBT Itália, de Adam Hall, que é um grupo alemão. Então ele tem equipamentos com características para cada tipo de ambiente. Então a gente procura entregar para aquele ambiente o equipamento correto a ser aplicado. Por isso que eu falo que é um sistema personalizado.
Geralmente eu coloco numa igreja uma caixa, eu não replico em outra, porque às vezes são situações diferentes. É uma igreja arredondada, ou ela tem muita coluna. Então tudo isso interfere, né? É o tipo de piso, o tipo de forro, o tipo do banco interfere. Pra você ter uma ideia, entendeu? Então é um projeto de uma certa complexidade inicial para você entender qual é a necessidade que você precisa entregar. Isso é uma forma de entregar excelência. Eu não abro mão da excelência. Tanto eu como todo o meu staff, eles sabem da excelência, do cuidado, do zelo que a gente tem que ter no projeto. Se for para dizer um não, eu prefiro dizer um não para aquele projeto do que fazer algo que não vai funcionar. Inclusive eu já dei alguns nãos. Mas eu quero desse jeito. Desse jeito não vai ficar bom. Mas eu só quero desse jeito. Então eu agradeço pela visita, mas eu só vou fazer aquilo que tecnicamente é o correto. Isso eu não abro mão de forma nenhuma. Até mesmo porque fica uma assinatura nossa nos projetos, né? Então a gente, eu acabei de falar para você, a gente vive de indicação, né? O padre daquela paróquia nos indica para a paróquia vizinha e assim por diante. Então a gente tem esse zelo e esse cuidado para que o investimento, que não é investimento hoje, qualquer coisa que você vai fazer tem um custo, esse investimento seja feito e seja entregue à comunidade aquilo que realmente a comunidade merece, que é ouvir a palavra de Deus em alto e bom som, né? Isso é um lema nosso que a gente não abre mão. E você falou, né, como as colunas e os bancos interferem, né, na qualidade do som, e aí também você vai, né, falar um pouco aqui nos congressos, uma das palestras que você vai ministrar, sobre como a sonorização ela interfere também no processo de evangelização, né? Sem dúvida. A gente estava falando de distração, né? E geralmente nós chegamos nas igrejas quando nós vamos fazer a primeira visita técnica, né? Outra coisa importante, não se faz um projeto sonoro para uma igreja sem fazer a visita técnica. Essa visita técnica é importantíssima. Sem essa visita, sem entender as questões das reflexões, sem captar a informação acusticamente que eu vou receber, é impossível fazer um sistema sonoro. É impossível. Serve um alerta para os padres e todos aqueles que estão ao lado dos padres. Se alguma empresa que lhe ligar e disser, não, eu vou lhe fazer um orçamento aqui, vou lhe mandar um orçamento, é impossível. Ele não está sendo honesto nessa informação. Porque eu não posso passar um orçamento para o padre sem conhecer toda a estrutura da igreja. Qual é a demanda. Aí quando eu falo para você da questão de bancos, de piso, de forro, de uma série de coisas. E a questão da distração, voltando ao assunto, geralmente você chega nas igrejas e você não entende muito o que é proclamado. Isso, as pessoas começam a ficar distraídas. Você pode ter uma excelente iluminação, você pode ter um presbitério lindíssimo, você pode ter as imagens vitrais, tudo perfeito. Mas se eu saio vazio da palavra de Deus, eu estou indo lá. Eu estou indo para a igreja para ouvir a palavra de Deus. O padre se preparou, ele estudou para isso. Ele pega o microfone, já teve padres de falar para mim, eu tenho vontade de jogar o microfone no chão. Porque é confuso. Ele não consegue expressar, ele está cheio do Espírito Santo, para que as pessoas o entendam, né, de forma inteligível e audível, aquilo que ele se preparou para passar às pessoas, que é a palavra de Deus. Entendeu? Essa questão é muito importante. Eu aqui não estou falando da sacromúsica, eu estou falando de um modo geral. O cuidado e o zelo que devemos ter na hora de comunicar Jesus. Nós temos, as nossas igrejas, ela tem tido essa falha. A gente tem que mudar isso. Procurar empresas sérias, procurar profissionais sérios e não simplesmente profissionais que tratam com achismo. Eu acho, não serve. O achismo não serve para essa questão. Entendeu? Para essa importância, o achismo tem que ficar do lado. É critério técnico. E realmente é isso, né? Muitas das vezes a gente vai nas igrejas e tem essa visão, né? Tipo, nossa, eu não consigo entender nada que aquele padre fala. E hoje pela manhã também eu passei por essa experiência que a gente tem, né? A missa aqui, né? Antes dos congressos, e eu fui cantar na missa e eu falei, nossa, como a voz sai fácil nesse microfone, a gente não precisa fazer força para cantar, né? Porque essa é a realidade, né? Das paróquias, principalmente das capelas, né? Das igrejas no Brasil, é essa falta mesmo, né? Essa
essa ausência e também de buscar, né, novas tecnologias. Porque você vai ver uma caixa de som, um sistema de som que está na paróquia há 50 anos. Então não tem como, né, um sistema de 50 anos entregar qualidade nos dias de hoje, né? A nossa igreja, tanto no estilo gótico, principalmente gótico neoclássico, ela foi pensada para canto gregoriano e órgão. Essa era a nossa realidade lá atrás. Mudou-se totalmente a dinâmica, musicalmente falando, mudou muito. Então a gente tem que acompanhar essa mudança, e essa mudança ela vem através de, torno a dizer, isso é muito importante, fique bem dito isso, ela vem em cima de critérios técnicos. É critério técnico. Não é porque para o bel prazer de fulano ou beltrano, né? Eu quero um sistema de som assim. Não, mas peraí. Do jeito que você quer, ele não vai funcionar. O pessoal do Ministério de Música, me perdoe, mas tem muitos assim. Porque eu preciso. Não, mas você até precisa, mas o ambiente me permite fazer esse tipo de aplicação? Esse zelo, esse cuidado técnico, nós temos que ter. Entendeu? Por isso que eu torno a repetir, eu não abro mão de alguns conceitos técnicos que me levou tempo, me levou investimento. Eu viajo boa parte do mundo entendendo disso, buscando entendimento. Eu fui buscar equipamentos, fui estudar equipamentos. Isso para que eu possa entregar, não ser mais um. A nossa empresa, tanto eu como que projeto, tanto como meus dois técnicos, na realidade nós temos 3 técnicos, todos eles têm o conhecimento aprofundado nos equipamentos que nós trazemos para o Brasil. Eles têm plena convicção daquilo que nós ofertamos. Por isso que eu digo, é muito personalizado. Então, eu não abro mão desses critérios técnicos porque fulano acha que vai funcionar da forma que ele pensa que vai funcionar. O que eu preciso integrar ao sistema é algo que se torne cristalino aos ouvidos de quem quer ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então esse zelo eu não abro mão, em nenhuma hipótese. Eu não negocio isso. E tem um outro momento, né, que você vai falar sobre os desafios e soluções para ambientes acústicos complexos. O que seria um ambiente acústico completo, primeiramente? A complexidade de um ambiente acústico, ele se dá na questão da igreja. Vamos lá. Tudo que é liso e brilhor é terrível para a acústica. É terrível. Então os materiais como porcelanato, granito, na questão do forro, vamos falar de PVC, gesso. Se for um gesso acústico, menos mal, ele vai ter um nível de absorção. Então os vitrais, tudo isso acusticamente, ele não ajuda de forma acústica você ter um nível de absorção. Então, quando você projeta uma onda sonora nesse espaço, com esses tipos de materiais, você tem que ter 10 vezes mais cuidado no equipamento que você vai adquirir. Posso citar um exemplo aqui, a Catedral de Teixeira de Freitas, na Bahia. Catedral belíssima, né? Uma arquitetura um tanto arredondada. Então eles investiram numa determinada marca um valor muito alto na época. E um equipamento bom, o equipamento era bom, mas não para aquela aplicação. Não para aquele tipo de aplicação. O que nós fizemos agora? Nós fomos fazer uma correção. Nós fomos tirar todo o equipamento que tinha e colocar novos equipamentos. Para que as pessoas realmente agora interpretassem. O padre, que vou citar o nome dele, Padre Metódio, que é o responsável, pároco da paróquia, disse que o que mais incomodava ele é as pessoas chegarem no final da missa: padre, não entendi nada do que o senhor falou. Então eles passaram longos anos para que tomasse a decisão. Olha, nós fizemos realmente, na época, a pessoa foi de boa vontade, né, fazer o sistema, mas ele não entendeu a complexidade do espaço para que pudesse entregar o equipamento correto. Entregou um bom equipamento, mas não para aquele espaço. E nós fomos fazer essa correção. Então essa análise é de fundamental importância. E essa análise só é feita em loco. Você tem que estar no local para fazer todos os testes de ensaio, entendeu? Que nós fazemos para poder entender essa acústica. Então esse é o grande, eu diria que é a cereja do bolo.
Se você não fizer esse tipo de trabalho e entender essa complexidade acústica, que é o grande desafio da igreja, entendeu? Porque tudo que você vai trabalhar a nível de acústica, ele tem... Sempre a gente fala de investimento. Quando fala de tratamento acústico, sempre fala de investimento. E tem grandes empresas de tratamento acústicos no Brasil. Tem grandes empresas, entendeu? Você falou que, né, sobre as estruturas da igreja, e a gente observa também que as igrejas estão cada vez mais modernas mesmo, né? Elas passam por reformas e vitalizações que alteram, né, a estrutura e, consequentemente, o recebimento, né, a propagação do som e o recebimento das pessoas. Então, é bom, né, que faça-se uma reforma estrutural, mas já pensando também que essa questão da sonorização também vai precisar ser revista, né? Olha, isso é um grande problema também, que a gente está falando de bastante problema, né? Mas isso é um problema das igrejas, a questão de projetar. Então, você veja bem, nós fizemos um sistema de som de uma igreja lá no interior do Piauí. E o padre agora trocou o forro. Nós tivemos que voltar lá. Porque mudou totalmente as reflexões do ambiente. Mudou a acústica, mudou completamente. Então você tem que mexer na mix. No mix que você fez, na mixagem que você fez, você já tem que fazer uma nova. Entendeu? Para você ver como é que funciona essa questão de como funciona essa questão acústica do ambiente. Mudou o forro e teve que mudar. Mudou o piso, tem que voltar lá futuramente, se tiver que mudar o piso. Tudo isso interfere. Na questão das igrejas, às vezes a igreja começa um trabalho, e eu costumo dizer para o padre, a última parte de um processo, tanto de construção como de reforma, é o sistema sonoro. É a última parte. Eu costumo dizer o seguinte, olha, o seu projeto é agora o sistema, nós vamos fazer todas as intervenções estruturais. O que é isso? Passar a tubulação, quebrar a parede, passar a tubulação, passar cabeamento. O investimento nessa etapa é um investimento pequeno, muito pequeno, mas o senhor vai deixar tudo pronto. Quando o senhor puder, que for o momento ideal, o senhor terminou a obra, vai ter que ter sistema sonoro. Aí o senhor nos chama e a gente senta, negocia, vamos fazer como é que vai ser a questão do processo de pagamento e uma série de coisas. O sistema sonoro é a última coisa a ser colocada. Agora, a infraestrutura tem que ser feita antes. Porque se você não fizer essa infraestrutura antes, depois você vai ter que quebrar a parede com... Por exemplo, o espaço está todo pronto. Aí ele me chama, padre, mas vou ter que quebrar aqui. Ele não vai ficar feliz. Poxa, mas eu já pintei, já reboquei, já emacei. Não, padre, o projeto é para ser feito antes. Então isso serve de um alerta para qualquer paróquia que tiver ou no início de uma obra ou de uma reforma, e ela vai trocar o sistema sonoro, ela tem que chamar uma empresa que vai fazer toda essa parte de infraestrutura. São poucas as empresas que fazem parte de infraestrutura. Nós entregamos toda uma solução. Como eu disse antes, nós entregamos tudo, nós fazemos toda a parte de infraestrutura, nós não terceirizamos para ninguém. Então, cabe esse alerta aos padres, ter esse cuidado. Porque depois que ele fez tudo, aí chama o sistema, uma empresa. A empresa, mas eu vou ter que colocar um equipamento aqui, se for uma empresa séria. Se não for, ela vai colocar onde ele quiser e vai achar que funciona, né? É bem assim que funciona. E a gente vê ali, né, os avanços da tecnologia, dos instrumentos. Você observa que há também uma preocupação maior, né, um despertar dos padres também para a qualidade e tecnologia dos produtos que envolvem a sonorização da igreja? Olha, tem mudado, mas eu acho que passos bem lentos, tá? A gente precisa ter essa preocupação. Eu costumo dizer que essa é uma conscientização, tá? Essa nova forma de comunicar Jesus dentro da igreja, né? Nos cabe uma atenção maior, e não apenas do padre. Eu acho que de todos que estão envolvidos na paróquia. Porque a partir do momento que você tem um nível de reclamação do sistema sonoro, algo está errado. Existe algum desequilíbrio ali, ou de equipamentos, ou acústico com certeza já existe, né? A gente falou disso. Então, eu acredito que tenha mudado, mas precisa fazer algo mais abrangente a nível informativo. E, inclusive, isso é uma coisa que me incomoda como Sacro Music. É algo que a gente está pensando em fazer algo maior
para que a gente atinja o máximo de paróquias possíveis, de padres possíveis, conscientizando a isso, né? Tentando quebrar essa barreira e colocando a questão do investimento em segundo plano. Vamos pensar em comunicar Jesus da melhor maneira? Vamos tentar criar aqui um paliativo, um projeto a médio e longo prazo que seja, mas para que a gente tente, né, resolver essa questão de forma mais polarizada, entendeu? Tentar, como é que se diz? Entregar o máximo de paróquias possível, o máximo de possibilidades possível, um sistema sonoro. Esse conceito tem que existir. Tem que existir, porque senão a gente vai ficar bem atrás, e eu tenho percebido isso dessa questão de comunicar Jesus, e é bem deficitário mesmo. É mais do que só vender e oferecer um produto e serviço, né? Você precisa conscientizar e formar também, né, os gestores, né? Totalmente. Não é só o... Eu costumo dizer, é porque envolve dinheiro, então quando envolve dinheiro, fica todo mundo meio... Eu percebo quando eu faço um sistema sonoro e no dia da inauguração o padre me chama para falar algumas palavras ali em cima do presbitério, dizer o que foi feito, como foi feito, o que foi pensado. E eu percebo das pessoas assim, me olham mais como o comercial, e isso me machuca um pouquinho. Porque eu sei que envolve dinheiro, e algumas pessoas podem dizer, tá aí por dinheiro. Não é só o dinheiro para mim. E quem precisa acreditar nisso é Deus. Eu não preciso estar provando isso para ninguém. Deus sabe do que eu estou falando. Pena que eu não posso dar um sistema de som a cada igreja que tem um problema de som. Mas eu faço coisas para a igreja que realmente eu ajudo demais naquilo que posso. Então, essa questão do zelo e do cuidado e de entregar aquilo que realmente vai funcionar, eu não abro mão, né? E eu tenho buscado sempre estar junto a todas as paróquias para que elas se sintam assim seguras naquilo que está adquirindo. Realmente é um universo muito complexo, né? Isso a gente poderia ficar aqui assim muito tempo conversando e debatendo, mas o nosso tempo é um pouquinho curto, então eu já quero agradecer você pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, também levar um pouco dessa informação para os participantes dos congressos. Em nome de toda a equipe da Revista Paróquias, quero agradecer a você pelo seu sim de estar aqui conosco esse ano. Eu que agradeço, né, a oportunidade de sempre poder falar, né, de algo tão importante. Eu costumo brincar assim, eu acho que depois tem uma coisa mais importante que eu sou na igreja, é o forro. As pessoas não podem ficar na chuva e no sol, mas depois é o sistema sonoro. Com todo respeito a todos os outros, mas eu acho que o sistema sonoro é de fundamental importância e fica... não estou falando só da Sacro Music, eu estou falando de modo geral, né? Fica a dica, o conselho para que procure empresas sérias, né? Que realmente estejam inseridas, né? Na responsabilidade de entregar para as paróquias aquilo que realmente necessitam. Então, o prazer é nosso de estar presente aqui no Congresso, fazer parte do evento, e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E quem tiver, né, o interesse de conhecer mais do trabalho, né, do Frederico, da Sacro Music, é só entrar em contato com eles, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. E como ele disse aqui, ele vai ter uma solução para a sonorização da sua igreja.